Boa tarde, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para esse momento de estudo, de reflexão, seguindo as palavras do Mestre. Que a paz de Jesus esteja com todos, com amor maior, e entramos então em harmonia com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não permita cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois em seu reino tens o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. A reflexão dessa tarde se encontra no livro Fonte Viva, Chico Xavier por Emmanuel, e também na coleção O Evangelho por Emmanuel, no Comentários do Evangelho segundo Marcos, na página 72. Diz-lhes: Vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Gostaria primeiro de contextualizar essa frase dita por Jesus, que foi no momento em que ele estava retomando a sua pátria junto com os discípulos para ensinar as palavras de Deus, o amor divino, e ele os dividiu em dois e os mandou sair por aí pregando a palavra, por aqueles que os aceitassem. E assim eles foram. Mas nesse meio caminho, além de também trabalhar, de prestar esse serviço ao amor, eles também descobriram que Herodes havia decapitado João Batista. Eles tomaram o corpo de João e o puseram no sepulcro e retornaram então ao Mestre, após muito terem trabalhado no ensinamento e também após terem recebido essa notícia sobre João. E foi assim que Jesus disse essa frase. Eles então foram para um barco, seguiram até uma outra margem onde era para estar deserta, mas muitos os seguiram e os encontraram no outro lado da margem. E por mais que Jesus havia falado que era um momento para ir atrás de um lugar ermo, em particular, para descansar um pouco, ele teve muita compaixão dentre aqueles que foram até eles. Eram como ovelhas sem um pastor. Então ele continuou ali ensinando, e depois ele ainda foi a cena em que aconteceu onde ele repartiu 5 pães e 2 peixes para 5 mil homens. E após terem feito tudo isso, ele então mandou os seus discípulos para um barco e foi ao monte orar. Então ele havia falado essa frase, mas novamente eles mostraram compaixão, respiraram mais um pouco, continuaram com o trabalho, para aí então, após terem ajudado e auxiliado os irmãos, é que eles foram buscar descanso. Vou chamar a atenção em algumas partes dessa frase, desse versículo de Marcos, que quando Jesus disse: Vinde vós mesmos para um lugar ermo, é interessante focarmos nessa parte do lugar ermo, porque a gente anseia muito por segurança, por tranquilidade, e a gente esquece que a verdadeira paz e estabilidade está em nós, irradia de nós, e que para isso é preciso nos interiorizar, ter contato com o nosso eu, com o nosso universo íntimo, com o nosso santuário, para ir atrás dessa paz. Não é uma paz externa, é algo interno. Tanto que no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, se tem o escrito: Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior.
nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo aí, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, que a gente busque descobrir em nós mesmos esse lugar à parte, esse lugar tranquilo, que possamos repousar junto ao Mestre e que possamos edificar o nosso íntimo, edificar a nossa moral, para que ali encontramos essa tranquilidade e essa verdadeira paz que tanto buscamos. Em seguida, ele frisa que esse lugar ermo é em particular. E buscamos então no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, na parte do Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina a rezar, onde ele vem nos apresentar a prece do Pai Nosso, e ele fala: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Então, que possamos ir atrás desse nosso santuário particular, no tempo secreto das almas, onde Cristo espera por nós, com o único objetivo de revigorar as nossas forças. Que busquemos mais esse santuário e não tanto esse reino de Deus exterior. Que a gente possa lembrar que orar é esse momento de comunicação com Deus, comunicação com Cristo. E que para isso não precisamos externalizar nossos objetivos, não precisamos nos orgulhar e sermos egoístas em querermos mostrar para os outros aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos agradecendo. Porque não é para irmos para um lugar público, não é isso que importa. Não é irmos tantas vezes na semana para um templo religioso, para um momento de manifestação da fé religiosa. O que importa é esse nosso ato no dia a dia e nos colocarmos em um lugar ermo, em particular, que se trata dentro de nós, e em particular, Deus sabendo o que necessitamos, e é o que necessitamos, não é o que queremos. Que não possamos colocar ali humildes e abertos para essa comunicação. Em seguida, também nessa frase, ele fala para descansarmos um pouco. E é para descansarmos um pouco e não quando quisermos. Não é para explorarmos esse descanso e usarmos como fuga do nosso dever. Porque quando se para a máquina do serviço, nós nos colocamos em posição de inércia. E a imobilidade do corpo é tortura da alma. Então, nós temos que nos pôr a serviço, assim como Jesus e os discípulos estavam se pondo naquele momento. E mesmo precisando de um pouco desse descanso, eles se botaram em frente com outras pessoas que necessitavam de ajuda, e eles continuaram a servir mais um pouco. E eles descansaram um pouco no monte, no barco, se distanciaram num lugar ermo, e aí sim eles voltaram ao serviço. Não pararam, não fugiram dos seus deveres. Então que a gente cuide para não fugir também dos nossos deveres, com a desculpa de que estamos descansando, que precisamos desse descanso, com o pretexto de que estamos distraindo, que estamos repousando e muitas vezes até que estamos em prece. Uma coisa é quando realmente nos colocamos nessa situação e descansamos um pouco. Em outro momento é quando descansamos o quanto quisermos. Quando achamos que descansar é ir para festas, é deixar nossos filhos e sair para beber, é deixar os estudos e ficar apenas na frente da TV vendo série. É diferente. Não é quando quisemos, quando queremos, o quanto queremos, é quando necessitamos.
Nosso corpo precisa de uma pausa, precisa de descanso, a gente precisa do sono, a gente precisa de momentos de lazer, mas o quanto isso está sendo momentos de lazer do nosso corpo e para a nossa alma, e o quanto isso está sendo de fuga para aquilo que viemos aqui fazer, para os nossos compromissos que temos aqui na Terra, para com os outros e para conosco mesmos, para com a nossa evolução moral. Então, que a gente tome cuidado, que a gente tente observar ao longo dos nossos dias que tipo de descanso e a quantidade de descanso estamos procurando, estamos indo atrás. Qual a qualidade desse descanso? E se não estamos usando isso como uma fuga? Em seguida, ele fala, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Interessante ver essa questão do comer, que seria o alimento da nossa alma. Não seria comer um alimento físico, mas seria um alimento da nossa alma. Afinal estamos aqui para crescer e nos transformar moralmente. Então temos que encontrar. Se é encontrar, é porque temos. Não é mesmo? Porque ele fala, nem para comer encontravam tempo. Não é que não tinham tempo, é encontravam tempo. Então que a gente possa encontrar esse nosso tempo, nosso dia a dia, para em vez de irmos atrás de nossas fugas, que nós possamos realmente encontrar esse santuário onde a gente possa buscar a tranquilidade, a estabilidade, renovar as nossas forças junto ao Mestre. A pressa e a agitação que muitos vemos e falamos nos dias de hoje, que falamos que é devido à tecnologia, à globalização, mas essa pressa e essa agitação são características de ambientes das criaturas menos avisadas, em todos os tempos. Na época de Jesus também tinham essas criaturas que viviam nessa pressa, que viviam nessa agitação, que sofriam com as exigências da vida material. Às vezes a gente fica tanto nessa pressão do que temos que conquistar materialmente, que ficamos assim agitados, que ficamos ansiosos, que ficamos apressados. E aí, em vez de irmos buscar esse lugar ermo dentro de nós, buscamos diferentes fugas. Então, que possamos realmente observar como está o nosso comportamento, do que realmente precisamos, que tipo de descanso que precisamos. E ele fala que não encontrava um tempo oportuno. É interessante pensar que atualmente estamos com muitos templos, muitas casas religiosas, templos de pedra, físicos, para as manifestações religiosas. Mas os descasos nas nossas almas, podemos observar, está muito alto o desencanto com as nossas almas. A gente falta nós adotarmos efetivamente o aprendizado de Cristo. Falta a gente parar de pensar que o momento do aprendizado, de exercer o amor com nossos irmãos, é apenas dentro de uma casa, de um templo religioso. É interessante ver que nessa lição, Emmanuel fala do templo de pedra, mas quando ele fala desse lugar dentro de nós, desse reino de Deus, nosso íntimo, ele chama de santuário. Então que a gente pare de procurar tanto meios externos que realmente sejam oportunos para esses momentos. Então que a gente tem que achar que não, tem que ser na beira da praia, tem que ser no topo de uma montanha, quando minha casa inteira estiver em silêncio, quando só tiver eu em casa. Não. Lembra que no Evangelho de Mateus,
no Sermão do Monte, Jesus não fala nada do ambiente exterior. Ele diz apenas do interior. Ele fala para entrar no vosso quarto e fechada a porta, feche a porta para o exterior, se coloque ali com você. Isso pode ser feito em qualquer momento do nosso dia. Se apenas parar para dar uma respirada, pedir uma ajuda, agradecer algo. A gente também tem que parar de procurar os meios para nos exonerarem das nossas responsabilidades de trabalhar e de sofrer para o nosso próprio aperfeiçoamento, que voltamos à questão da fuga. Então, às vezes, a gente terceiriza nosso trabalho, né? A gente está sofrendo, aí tu fala, não, você aí, acabe com o meu sofrimento. Vai no psicólogo e fala, resolva a minha vida. Vá para uma religião e fala, agora resolvem todos os meus problemas. Ou vai para um bar e fala, eu quero esquecer tudo o que eu estou passando. Não quero ter que preocupar com o vestibular, não quero preocupar com o filho, não quero preocupar com meus pais. Não quero. A gente tem que parar de fugir disso, porque é para o nosso próprio aperfeiçoamento. Lembramos que Deus é eternamente justo e bondoso. Que justiça é essa que eles nos dariam trabalho para nos aperfeiçoar e sofrimento que não tivesse como objetivo o nosso crescimento, a nossa transformação? Que injustiça é essa que Deus teria de nos dar algo maior do que aquilo que somos capazes de carregar? Em Lucas, capítulo 14, versículo 27 e 28, se tem a fala: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então é justamente isso. Ao planejarmos a nossa trajetória na Terra, ao planejarmos as nossas tarefas, os nossos sofrimentos, a gente pensa no que realmente seremos capazes. A cruz não é maior do que aquilo que podemos carregar. Então, que a gente, em vez de pedir para nos livrar desses sofrimentos, em vez de terceirizar esses sofrimentos ou fingir que não é coisa dessa vida, que a gente peça coragem para Deus, que a gente peça auxílio para sabermos como agir diante dessas provas, dessas expiações. Qual o melhor trabalho que posso realizar no momento para o meu crescimento moral, para o auxílio ao meu irmão? Que a nossa cruz não é maior do que aquilo que podemos carregar, porque existe a justiça divina. Em Lucas também, no capítulo 18, versículo 1, ele diz: orar sempre e não desanimar. Então, que a gente não permita que os nossos problemas nos inabilitem ao serviço. Que a gente lembre de buscar esse lugar ermo para aumentar as nossas forças, para renovar as nossas forças junto com Jesus. Ler então a reflexão de Emmanuel. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia,
As aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos. E eu peço para nos atentar a essa parte. Entre a procura desorientada e o achado falso. Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida. Entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. Entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotasse efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-se a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano de carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no tempo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Então que lembremos, os irmãos, que o Senhor nos destinou a paz e a felicidade real. Que a gente não perca essa reencarnação e que a gente não tenha uma desencarnação em desespero. Que possamos cuidar dia a dia, segundo por segundo, do nosso serviço, do nosso crescimento moral aqui na Terra, sem esquecer que quando precisarmos renovar as nossas energias, que podemos, quando quisermos, adentrar o nosso quarto particular, fechar a porta e renovar junto do Mestre as nossas forças, pedir auxílio, agradecer e após descansar um pouco, voltar ao trabalho. Que a gente não tenha uma procura desorientada, que a gente siga a orientação do Mestre para não ter o achado falso, mas o verdadeiro. Que a gente não tenha uma mocidade leviana, aqueles que ainda são jovens, e aqueles que já estão mais idosos, que não vão atrás da velhice desiludida, e que a gente recupere ainda e que saia dessa ilusão, independente da nossa idade. Que a gente não menospreze a nossa saúde, estamos vivendo agora um momento pandêmico, que a gente não menospreze cuidar da nossa saúde, que a gente não menospreze as medidas de cuidado, de prevenção que estão tendo, não só em questão de morte, mas a questão de cuidar do nosso próximo, questão de cuidar para as sequelas que podem ter devido a esse vírus. Que a gente possa cuidar da nossa saúde além disso. Que a gente, caso tenha um momento de moléstia, que possamos ao menos tirar proveito e crescer nesse sofrimento. Que a gente recolha os frutos e saiamos melhor do que adentramos nesse sofrimento, nessa moléstia. Porque a gente tem que lembrar que Jesus nos disse que o nosso Pai é justo.
Então convido, meus irmãos, para que a gente possa encontrar o tempo oportuno para descansar um pouco e refortalecer as nossas energias quando necessário. Não aguardemos o momento mais oportuno, o lugar exterior perfeito para isso, porque esse lugar está dentro de nós. Que oramos sempre, pedindo forças, pedindo auxílio e agradecendo por termos momentos como estes em que possamos refletir e aprender um pouco mais sobre aquilo que Jesus veio nos ensinar. Possamos então seguir os trabalhos dessa tarde com o coração e a mente em sintonia harmonizada, consciente e aberta para aprender. Muito obrigada. Queridos irmãos e irmãs, devidamente harmonizado pela exposição doutrinária da tarde de hoje, nós vamos dar sequência aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, como fizemos todas as quinta-feiras no Centro Espírita Seara de Jesus. E hoje nós estamos estudando e vamos concluir o estudo da recordação da existência corpórea. Neste capítulo 6, onde nós estudamos a vida espírita, ou a vida espiritual, nós estudamos os espíritos errantes, mundo transitórios, percepção e sensação e sofrimento dos espíritos, ensaios teóricos da sensação nos espíritos, escolha das provas, as relações ao além-túmulo, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metade eterna, recordação das existências corpóreas, que vamos concluir hoje, na tarde de hoje, e na semana que vem a gente dá sequência ao estudo da comemoração dos mortos e funerais. Como é que os espíritos, como é que nós, depois de desencarnados, nós vimos o dia dos mortos e o nosso funeral. E esta passagem da recordação dos espíritos, ela vai da pergunta 304 a 319. Para nós lembrar do que se trata, nós vamos recordar o que diz a pergunta 304 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou aos espíritos superiores, lembra-se o espírito da sua existência corporal, depois que ele desencarna do corpo físico? E aí eles responderam assim: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se de que foi como homem ou mulher. E te afirmo que frequentemente ri de si mesmo, penalizando de si, tal qual o homem que chegou à madureza e ri das suas loucuras de jovem, das suas meninices, né? Então, esta parte, recordação da existência corpórea, trata de o que sente o espírito depois, no mundo espiritual, depois que deixa o corpo carnal. E nós já estudamos essa parte até a pergunta 317, que foi estudada quinta-feira passada. E nós vamos só recordar a pergunta e a resposta para nós entrarmos no nosso tema de hoje, que é a conclusão desta parte, desse estudo, né? A pergunta 317, Kardec perguntou aos espíritos superiores: após a morte, conserva o espírito o amor da pátria? E eles responderam: o princípio é sempre o mesmo para os espíritos elevados. A pátria é o universo, isto é, o planeta Terra é a nossa pátria. Isto para os espíritos elevados. Para os espíritos ainda que na Terra, que para eles
está onde se acha o maior número de pessoas que são de simpáticas. Para aquelas pessoas que ainda não entenderam a elevação espiritual, a elevação moral de cada um de nós, eles acham que na terra, a pátria, é onde está os nossos interesses, as pessoas que pensam das mesmas formas, conforme o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, enfim. Na medida do crescimento do espírito, que nós vamos nos desencilhando das coisas materiais, essas coisas vão perdendo o sentido para nós, a importância. As divisões geográficas, as divisões políticas, até mesmo as divisões religiosas. Porque as divisões de povos, consequentemente, pertencem ao mundo material, pertencem nós, ainda criaturas humanas. Por exemplo, nós temos assim a classe A, a classe B e a classe C. Na hierarquia divina, essas classes é pela elevação moral do espírito. Não tem assim na aparência física, nada influi. Mas na aparência moral, na elevação moral, é que influi. Então, na pergunta 317, se o espírito ainda tinha a mesma paixão pela pátria brasileira. Evidente que o espírito elevado, como, por exemplo, Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, ele sabe fazer essa divisão pela hierarquia divina dos espíritos já elevados. Agora, nós, ainda pegados às coisas materiais, é claro que temos ainda aquele sentimento pela pátria brasileira, pelo Brasil, ou pelo Paraguai, pelo Uruguai, enfim, aonde nós nascemos, ali nós estamos, as nossas paixões e as nossas ideias ficam ali. E dando sequência agora na pergunta 318, que é o nosso estudo da tarde de hoje, nós vamos estudar a pergunta 318 e 319, concluindo, então, o estudo da recordação da existência corpórea, pelos espíritos na felicidade. E aí Kardec perguntou aos espíritos superiores, as ideias dos espíritos se modificam quando na erreticidade? E eles responderam muito, se modifica muito. Sofre grande modificação. A proporção que o espírito se desmaterializa, isto é, se desapega das coisas materiais, e reconhece que o que pertence a nós é as virtudes e as coisas espirituais que levaremos conosco deste mundo, então vai se modificando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, as nossas ideias, vai se tornando ideias elevadas, ideias com a felicidade geral, o bem comum de todos. A minha felicidade está na felicidade do meu semelhante, do meu irmão. É desta forma que se acentua a nossa jornada evolutiva, buscando sempre o nosso aprimoramento. E prossegue dizendo, pode este algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com mais clareza. É então que ele procura os meios de se tornar melhor. Isto é, no corpo físico nós temos uma visão da nossa pessoa. Nós temos uma visão da nossa vida em si, da importância das coisas espirituais para nós. No momento que nós desencarnamos, este filtro se separa do nosso espírito. A nossa visão se amplia de acordo com a nossa elevação moral. Aí o que ocorre? Nós vimos onde é que nós temos que melhorar mais. Quais as partes que nós temos que trabalhar no nosso íntimo. Por exemplo, a pessoa orgulhosa,
ele vê que ainda permaneceu no orgulho durante a sua existência corpórea, e ele procura se desvencilhar daquele orgulho, daquele sentimento de apego às coisas materiais, ou a diferença que ele sente das outras pessoas, porque a pessoa orgulhosa acha que sempre acima de todos. Ela não se compara com os pequenos, com os humildes. Ela sempre está se comparando às pessoas mais importantes que ela julga que seja. Quando nós desvencilhamos do corpo carnal e a nossa visão se amplia, nós vimos onde nós precisamos trabalhar mais o nosso espírito para alcançar a felicidade plena, a felicidade de todos nós que vamos chegar a um dia. Na pergunta 319, Kardec perguntou: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da encarnação, como se explica o seu espanto ao regressar ao mundo dos espíritos? Veja, meus irmãos, que com tudo que nós já estivemos no mundo espiritual e viemos para cá por uma passagem, para um aprendizado. Nós estamos aqui no plano da Terra para aprendermos a amar e nos desvencilhar de todos os sentimentos de orgulho e egoísmo que impede a nossa felicidade. No momento que nós aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do nosso espírito, e o nosso próximo como a nós mesmos, nós já estamos galgando o merecimento da felicidade, o merecimento das coisas boas, dos espíritos bons, dos espíritos puros. Nós já estamos nos desvencilhando de precisar reencarnar no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, a caminho da regeneração. Muito em breve a Terra vai ser um planeta bem melhor do que nós estamos acostumados a ver nos dias de hoje. A Terra se tornará um planeta bem mais melhor, e aqui vai predominar o bem entre as pessoas. Bem pouco mal vai fazer presença nas nossas vidas. E prossegue. E aí eles respondem assim: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao regressar ao mundo dos espíritos? E eles responderam: isso só se dá no primeiro momento. É o efeito da perturbação que segue ao despertar do espírito. No mundo, quando nós desencarnamos, o nosso espírito, nós despertamos no mundo espiritual, tipo de uma pessoa que vai dormir ou vai pousar pela primeira vez num determinado lugar e que acorda pela manhã sem saber onde está. Aí ela começa a tomar consciência do seu estado, começa a entender onde que está, começa a lembrar. E assim acontece com o nosso espírito quando deixamos o corpo físico e passamos para o mundo espiritual. Aí prossegue o espírito superior respondendo a Kardec. Mais tarde ele se vai inteirando das suas condições, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena lhe apaga. Ele vai lembrando das coisas espirituais que ele já viveu na espiritualidade, e as coisas materiais vai perdendo sentido. Não o vínculo que nós temos com as pessoas, esses não se perdem. Os vínculos, principalmente de amor. Quando nós nutrimos pelas pessoas amor verdadeiro, o amor nunca se apaga, nunca termina. O amor é eterno, é um sentimento eterno que todos nós vamos sentir uns pelos outros quando nós alcançarmos a purificação do nosso espírito. Então, na medida que nós vamos despertando no mundo espiritual, as coisas materiais vão se apagando. A vida material vai perdendo
a importância, porque nós já estamos pertencendo a outros estágios do espírito, outros estágios que nós vamos alcançando. E aqui Kardec sugere para que nós volte e lembre o que é que diz a pergunta 163, lá atrás no Livro dos Espíritos. Na pergunta 163, nós estudamos a perturbação espiritual após a morte do corpo físico. Vamos recordar um pouquinho o que é que diz essa pergunta para concluir o estudo desta parte, onde nós estudamos a recordação da existência corpórea. O que é que o espírito recorda lá depois que ele chega ao mundo espiritual, já desencarnado do corpo físico? E na pergunta 163, Kardec perguntou aos espíritos superiores: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois que deixa o corpo? Aí eles responderam: imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação, isto é aquela perturbação que para uns pode ser mais acentuada, para outros menos, de quando nós acordamos, que não lembramos onde que estamos. Onde que eu estou? Eu não estou na minha casa. Eu me acordei, está tudo diferente. Aí nós vamos tomando consciência. Ah, nós chegamos de viagem aqui, vim pousar nesta pousada, ou neste hotel, ou na casa dessas pessoas, e vamos despertando. Então, essa perturbação, de acordo com o nosso grau de evolução, ela se acentua ou diminui, conforme for a elevação moral do espírito. Na pergunta 164, Kardec perguntou: a perturbação que se segue à separação da alma do corpo é do mesmo grau, é da mesma duração para todos os espíritos? O que é que vocês acham, meus irmãos? Você que me assiste em sua casa, você que está me assistindo agora, que está acompanhando esse estudo do Livro dos Espíritos, você acha que a perturbação é igual para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado, que já atingiu um grau de elevação já bem superior, superior na moralidade, reconhece quase que imediatamente seu estado, pois se libertou da matéria antes de cessar a vida do corpo. Exatamente, meus queridos irmãos e irmãs, o que está nos levando o estudo da tarde de hoje. O estudo da tarde de hoje está nos levando a nos desvencilhar das coisas materiais e dar mais importância às coisas espirituais. E isto não quer dizer que nós menospreze as coisas do mundo, porque ainda nós precisamos das coisas do mundo, porque ainda estamos aqui aprendendo nesta escola bendita que é a Terra, o planeta Terra. Para muitos é uma escola, para outros é uma oficina de trabalho, para outros é um hospital, onde estamos curando a chaga da nossa alma. E para outras pessoas é uma penitenciária, onde estamos aqui para pagar os débitos que temos com as leis divinas do Pai. Então, é bem diferente as sensações de uma pessoa, a perturbação no despertar no mundo espiritual, de um para o outro. Depende do grau percorrido da purificação do seu ser. Aqueles que se esmeram praticando o amor e a caridade para com o seu semelhante, perdoando, amando, trabalhando e servindo na seara do Mestre, aqueles alcançarão primeiro, se desvencilharão primeiro da perturbação espiritual, consequência da nossa desencarnação. E prossegue dizendo: enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda está pura, guarda por muito mais tempo essa impressão da matéria.
Tem muitos espíritos que a gente atende no trabalho mediúnico, meus irmãos, que eles estão há séculos, até há séculos, pensando que estão na vida material aí. E chegam na mesa mediúnica, dando a sua passividade, recebendo as informações e os esclarecimentos, pensando que estão sendo menosprezados pelos seus familiares. Muitos se queixam, choram, que o familiar não faz mais conta, que eles chegam perto e eles nem dão atenção. Evidente que não dão atenção porque não têm a visão do espírito. Não percebe a presença do seu familiar. Então, eles acham que estão sendo menosprezados. Outros, de outras crenças, de outros credos, chegam na mesa mediúnica reclamando porque acordamos eles que estavam no sono, esperando a vinda de Jesus, esperando o juízo final, dormindo, adormecidos pela fé que eles tinham na vida futura, perdendo o tempo de estar trabalhando na sua elevação moral. Porque na espiritualidade nós trabalhamos as nossas virtudes e viemos na Terra botar em prática. Isso é a função da vida material, da vida do corpo físico. E concluindo, na pergunta 165, é uma pergunta muito pertinente para nós espíritas. Para nós que estudamos o Espiritismo, que estudamos o Evangelho de Jesus, estudamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as obras codificadas por Allan Kardec, será que nós temos vantagem nisso aí? Vamos ver a próxima pergunta, 165, que Kardec perguntou aos espíritos superiores assim: o conhecimento do Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação do espírito logo após a desencarnação, a morte do corpo físico? O Espiritismo influencia na nossa vida? E os espíritos superiores responderam: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Lá atrás, quando nós vimos que o espírito, ele, antes da sua desencarnação, ele já tinha se desapegado às coisas materiais. Aí a sua perturbação é bem curta, é uma fração de segundo para ele tomar consciência no mundo espiritual. E aí prossegue a resposta dos bons espíritos. Mas a prática do bem e a consciência pura são as maiores influências que exerce sobre o espírito. Isto é, se nós praticarmos o amor e a caridade, a benevolência, a indulgência para com os nossos irmãos, para com os nossos semelhantes, nós vamos diminuir muito essa influência da perturbação, porque o Espiritismo nos dá esse conhecimento. O Espiritismo rasga o véu que encobre a nossa visão e ainda nos torna, muitos de nós, ainda materialistas, criamos essas divisões geográficas, essas divisões políticas, essas divisões de grupo desse, grupo daquele outro. Este grupo se sente magoado pelo aquele outro grupo, o grupo do rico, o grupo do pobre, a classe rica, a classe pobre. Na hierarquia divina, nada disso simboliza. Nada disso tem importância. A importância na elevação dos espíritos puros, na vida espírita, na vida espiritual, a importância é a felicidade de todos. A minha felicidade é a felicidade do meu vizinho, do meu irmão, da minha irmã, das pessoas, mesmo daquelas que eu não tenho uma grande simpatia, ou às vezes até considero como um adversário, ou até como um inimigo, porque nós temos inimigos. Nós
não podemos nos considerar inimigo de ninguém, mas as pessoas nos têm, muitas delas, como inimigo. E nós temos que aceitar isso, porque elas ainda estão num grau de elevação que não compreende a hierarquia divina dos benfeitores espirituais. E assim, então, meus queridos irmãos e irmãs, nós concluímos o estudo da tarde de hoje, na nossa seara, a casa bendita que nos abriga e que nos dá as condições de trabalharmos na seara do Mestre. E na próxima quinta-feira, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na comemoração dos mortos e funerais. Aí nós concluímos o estudo do capítulo 6, que trata da vida espírita, ou da vida espiritual. Nós vamos orar e agradecer pelo momento de reflexão e de estudo que tivemos, e vamos, antes disso, nos preparar para recebermos o passe. Os médiuns que estão escalados para esta tarefa já estão em seus lares, em oração, rogando e pedindo assistência dos bons espíritos, principalmente dos nossos anjos de guarda, espíritos que veneram por nós e que nos auxiliam. Tome uma posição confortável em sua cadeira e eleve o seu pensamento a Deus e rogamos. Pai amantíssimo, derramas os teus bálsamos curador e fortificador sobre o nosso corpo, reconstituindo a nossa saúde para que o nosso corpo vista o nosso espírito e dê condições dele prosseguir trabalhando na tua seara de luz, em benefício da elevação moral do nosso ser. Em teu nome, Senhor, nós te agradecemos, porque temos certeza que recebemos essas energias de saúde, paz, harmonia e prosperidade espiritual para todos nós. Vamos orar e agradecer, meus queridos irmãos e irmãs, pela exposição doutrinária que ouvimos na tarde de hoje e pelo complemento do estudo do Livro dos Espíritos. Agradecendo a espiritualidade amiga que esteve conosco. A Deus por nos permitir estes momentos de reflexão e estudo. E aos mentores espirituais que estão conosco, para que na transcorrer desta semana, até a próxima quinta-feira, nós possa estar sobre o amparo divino e sempre com o pensamento voltado às coisas espirituais, os verdadeiros bens que levamos conosco para a eternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixai-nos cairmos em tentações. Livra-nos e liberta de todos os maus, pois teu é o reino, o poder e a glória. Em teu nome, Senhor, nós agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso divino e amado Mestre, guia e modelo da humanidade. Em nome de Oswaldo Mello, mentor espiritual da nossa seara, e toda a espiritualidade amiga que nos assiste neste momento, nós agradecemos e encerramos as atividades na tarde de hoje, na nossa casa de oração. Centro Espírita Seara de Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.